Oi, gente, estamos aqui para mais uma leitura bíblica. Hoje vai sair um pouquinho atrasado de novo, mas deixa eu falar. Eu tô gostando desse horário mais tarde. Eu não sei se tá sendo bom para vocês. Eu acho que eu vou começar a postar esse vídeo mais lá para 10 horas, 11 horas. Porque ontem o vídeo saiu bem tarde. Mas o engajamento foi bom, ou seja, conseguiu atingir outras pessoas, né? Então, eu vou continuar nesse horário bem tarde, tá? Eu sei que o ideal seria de manhã, né? Porque a gente entrega nossas premissas para Deus, mas como o pessoal gosta de ficar mais no celular durante a noite, nem todo mundo gosta de acordar cedo. Então eu vou deixar mais tarde mesmo. E vou também tentar manter o foco aqui para olhar para vocês, porque eu fico olhando para a câmera, para a tela do telefone, e aí acabo não falando com vocês diretamente, tá? Nossa, minha câmera tá muito mal posicionada. Calma aí que deixa eu arrumar aqui. Bom, agora melhorou um pouco. Então, nós vamos ler hoje Mateus 24, tá? Ontem eu acabei lendo bem rapidinho, né? E hoje vai ser rapidinho de novo, porque além de eu ter pouco tempo no celular, eu tenho pouco tempo também, como vocês podem ver, eu tô com nada, né? Do mesma coisa de sempre, mas até lá ver o cabelo não secou ainda, tem culto aqui na casa da minha tia, bem do ladinho. Tem que tirar o esmalte da unha também, porque esse daqui tá todo falhado. Tem que dar tempo. São 6 e... sei lá, deixa eu ver aqui. 6h45, gente. Eu vou chegar um pouquinho atrasada lá, mas tá tudo bem. Eu não posso deixar de gravar aqui pra vocês. Se eu gravar depois, vai ficar muito tarde, tá? Então vamos lá, sem muita enrolação. Mateus 24. Vamos orar primeiro, bem rapidinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Faça presente, Senhor Jesus, nessa leitura. Fala conosco. Abre, Senhor Jesus, o nosso entendimento para que a gente possa entender a Tua palavra. Fala em cada coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Mateus 24. Jesus fala da destruição do templo. Para vocês que estão acompanhando aí, vocês já vão entender. Não adianta eu ficar toda a leitura recapitulando, né? Vocês vão entender, vocês vão lembrar o que vocês leram ontem. Olha eu olhando pra cá de novo. Que vocês leram ontem, né? E aí a gente vai dando continuidade aqui. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo isso tudo? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído. Sofrimento e perseguições. 24:3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: Conte para nós como é que vai acontecer. Que sinal haverá para nos mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Nossa, olha o que está acontecendo, né? Acontece muito hoje, né? Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Estas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para ser maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. O grande sofrimento. Jesus continuou: Vocês verão o lugar santo, o grande terror. Vocês verão no lugar santo o grande terror, e de que falou o profeta Daniel. Que o leito entenda o que isso quer dizer. Que o leitor entenda o que isso quer dizer.
No caso, seríamos nós, né, que estamos lendo. Acabei não entendendo. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima de sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inferno ou no sábado, porque aqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento, e se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser a vocês: vejam, o Messias está aqui, o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Preste atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem, vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um homem, aí se ajuntarão os urubus. A vinda do Filho do Homem. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a luz não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder de grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Lição da figueira. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Medo. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A gente acha que só tem essas coisas em Apocalipse? Não, Mateus também fala bastante sobre o fim, o dia e a hora. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos dos céus, nem o filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. No caso, a arca, né? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, dois homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra será deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que sua casa fosse roubada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Por mais que a gente fique esperando, pode ser hoje. Mas aí fica, não pode ser, gente, não tem aquela certeza, né? Então que a gente possamos ficar vigiantes todos os dias, que o estalar de Deus pode ele voltar, né? E aí, eu não queria ver isso tudo, não. Eu tenho um pouco de medo, sabe? Porque vai ser muito, muito, muito triste. Eu não quero ficar, em nome de Jesus. Mas, eu acho que quem não ficar não vai nem ver, creio eu. O empregado fiel e o empregado infiel. Jesus disse ainda: sabemos que é um empregado fiel e infiel que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados.
para dar a eles o mantimento no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a propriedade. Mas se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para um lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Ele deu aqui um exemplo, né? Imagina, seu empregado, o patrão demora pra chegar. Então o empregado fica lá, ele não tá chegando. Dane-se, vou desleixar, vou beber, vou fazer um monte de besteira, entendeu? E aí o patrão chega do nada e vai pegar ele totalmente despercebido, fazendo um monte de coisa errada. Então, cortou, já era, perdeu. Assim vai ser a volta de Jesus. A gente não pode se acomodar e ficar, tá demorando muito, hoje eu vou curtir, vou me divertir, porque pode ser naquele momento que Jesus volta e aí tu tá fazendo B.O. Não vai dar nem tempo de tu pedir perdão. Olha aí. 25. Será que 25 dá pra ler? Acho que dá sim. Jesus disse, 25, tá, gente? Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu um grito: o noivo está chegando, venha se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão apagadas. De jeito nenhum, respondeu as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E quando estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Que a gente não venha desviar em nenhum momento o nosso caminho, né? Porque vai que a gente sai um pouquinho, desvia dos caminhos do Senhor, e aí ele volta e a gente tá lá fora. E aí a gente vai voltar: Senhor, Senhor, eu tava aqui esperando, mas eu tive que ir lá fora resolver alguma coisinha. E aí ele vai falar que não sabe, né? Eu não sei quem são vocês. Pesado. Os 3 empregados. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e pôs para tomarem conta da sua propriedade e lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100, né? Foi diminuindo. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200, mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou as 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Ele foi fiel no pouco, né? Então Jesus foi fiel com ele no muito, né? Colocou ele para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado... Jesus não, né? Aqui é uma parábola. Ele tá dando tipo um exemplo. E por isso... Veja, venha festejar comigo.
Então o empregado que lhe havia recebido 200 moedas chegou e disse: O senhor me deu 200 moedas, veja, aqui está mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Isso aqui é muito importante, interessante. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: Tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1.000 moedas. O primeiro lá que ganhou 500, né? Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O juízo final. Jesus terminou dizendo: Quando o Filho do Homem vier como rei com todos os anjos, ele sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas boas das outras, as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa suas ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à sua esquerda. Então o rei dirá ao que estiverem na sua direita: Venham, vocês são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino do meu Pai, o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram bebida. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor com o estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-los? Aí o Senhor responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Tipo assim, a gente, né, hoje aqui na Terra, né, a gente tem que ajudar quem precisa. Fazendo isso com as pessoas aqui da Terra, estaremos automaticamente fazendo isso com Jesus, entendeu? É isso que ele quis dizer aqui, porque as pessoas não estavam lembrando, tipo, não lembrariam, né? Possivelmente, tipo, quando que Jesus foi preso? Não teve quando? Quando que ele tava nu e botaram roupa? Quando que ele teve sede? Não teve isso. Então ele tá dizendo aqui que quando a gente for fazer isso aqui na Terra com outras pessoas que necessitam, assim, né, será como se estivesse fazendo para ele. Depois disso, ele dirá aos que estiverem à esquerda: Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome, vocês não me deram comida. Estava com sede, não me deram bebida. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, que não os ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Nossa, que lindo, né? E aqui a gente termina a nossa leitura do 24 e 25, tá bom? Então eu vou correr aqui porque tem culto, eu tenho que tirar esse esmalte da minha unha e já são 7h03, eu deveria chegar lá às 7 horas. Então eu vou, mas é aqui do meu ladinho. Então eu vou aqui me ajeitar rapidão e tô indo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham entendido essa leitura de hoje, me edificou muito, aprendi muito com isso. Me deu um certo medinho assim, né? Porque é complicado, mas se a gente for pensar, né, em tudo que a gente já faz, em tudo que a gente anda fazendo e querendo, né, fazer dia após dia, né, acho que Deus também
tem... Deus também não. Deus tem um coração maravilhoso. E aí ele também tem piedade de nós, né? Então, que ele possa ver nosso sacrifício diário. E que possamos, cada dia mais, fazer o bem, né? E fazer tudo que tá escrito aqui na palavra dele, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.